Olá, meus queridos amigos. Eu sou Wagner Cardoso, do Grupo Espírita Maria de Nazaré. Tenho a honra de estar aqui e que a gente possa, nesse momento, estudar um pouco sobre a doutrina espírita, encontrar no Evangelho palavras que possam confortar nossos corações nessas épocas de pandemia, de isolamento social. Estamos distantes da casa espírita, estamos distantes dos nossos amigos, familiares. Então que a gente possa buscar no Evangelho o conforto, a luz para as nossas vidas. Para iniciar, eu trouxe uma mensagem do livro Recados do Meu Coração, de Dr. Bezerra de Menezes. E a mensagem tem o título Bons Pensamentos. Carecemos ter maior cuidado com os pensamentos cultivados diariamente. Não custa recordar que a ideia fixa plasma a nossa realidade exterior. Construímos nossos problemas de hoje a partir de um pensamento equivocado que se perpetuou no tempo. Temos com maior seriedade a advertência do Senhor quanto à necessidade da vigilância sobre nós mesmos, a fim de não cairmos na tentação das próprias inferioridades. A nossa casa mental requer também os procedimentos de prevenção que o homem encarnado vem adotando para tornar sua moradia mais segura contra o assédio criminoso. Não desconsideremos a atuação perniciosa de espíritos infelizes que tentam, a todo custo, invadir nossa cidadela psíquica para roubar a nossa paz de espírito. A rigor, ninguém pensa sozinho, pois sempre comungamos nossos pensamentos mais secretos com os seres espirituais que vibram em nossa faixa mental. A vigilância se equipara a uma espécie de alarme que nos avisa sobre a necessidade de mudar a sintonia a fim de obstarmos o contágio mental vindo das sombras. Pensar bem, meus filhos, é pensar com Jesus. Então, o Dr. Bezerra chama a nossa atenção da necessidade de vigiarmos os nossos pensamentos. Nós devemos pensar bem, pensar com Jesus. A nossa vida, tudo que ocorre na nossa vida, são efeitos e reflexos dos meus pensamentos, das minhas ações, dos meus sentimentos do passado. Então, para que eu tenha um futuro melhor, para que eu viva o dia de hoje melhor, com sabedoria, eu tenho que pensar com Jesus. E para isso eu preciso conhecer o Evangelho. Para isso eu preciso estar em sintonia com os benfeitores. Quando eu consigo me manter vigilante, vigiando os meus pensamentos, em sintonia com os benfeitores, eu estou com Jesus. E as sombras, os espíritos equivocados, esses irmãos que estão ainda mergulhados na dor, na ignorância, que tentam nos arrastar para o mal, não vão encontrar sintonia comigo. Então, principalmente nessas épocas, vigiar o pensamento. Pensar o bem, pensar com Jesus, diz o Dr. Bezerra de Menezes. Vamos fazer a nossa prece? Amado Mestre Jesus, benfeitores, gratidão pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um estudo, Senhor. Permita que os nossos anjos guardiões, espíritos benfazejos, possam se fazer presente, que a gente consiga elevar nosso padrão de pensamento, para que eles se façam presentes nos nossos lares, que possam nos ajudar a limpar, a retirar da nossa mente e dos nossos corações a angústia, o medo, a aflição, que possamos estar confiantes, com uma fé robusta, para vencermos esses momentos de dificuldade e pensar o bem, pensar com Jesus, estar na presença de Jesus. Gratidão a todos os nossos amigos espirituais, que o nosso glorioso Antônio de Pádua possa estar conosco em todos os momentos, nos iluminando, nos protegendo, nos guiando nos caminhos seguros. Assim seja, pedimos permissão para iniciar, assim seja. Então, gente, nós vamos conversar hoje sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem no início, no capítulo 1, Allan Kardec, ele colocou o título do item do capítulo 1, Não vim destruir a lei. Aí tá, Instruções dos Espíritos, a Nova Era.
como é interessante, eu estudando para poder conversar aqui conosco, Allan Kardec coloca esse título do item Nova Era, 3 mensagens. 3 mensagens que ele recebeu. A primeira, de um espírito israelita, falando sobre a Nova Era. Depois, Fénelon. E a terceira mensagem de Erasto. E quantas vezes nós já lemos o Evangelho, não é verdade? E olha, é interessante como que essas 3 mensagens, colocadas por Allan Kardec, há mais de 160 anos atrás, ela é tão atual. Parece que esses 3 amigos espirituais estavam escrevendo para a época atual que estamos passando. O que estamos passando agora? De isolamento social, de pandemia, de renovação. Foi muito confortante para mim ler essas mensagens. Então, por isso, eu resolvi conversar com vocês hoje. Então, no capítulo 1, no Evangelho, vocês vão encontrar essas mensagens que depois do nosso estudo de hoje, vocês possam refletir, meditar. Pegue o Evangelho, dê uma lida, procure compreender um pouco mais essas mensagens. Então nós vamos começar, a primeira mensagem, nós vamos ver o que um espírito israelita falou para nós. E ele começa, o espírito israelita começa dizendo assim: Deus é único. Moisés é o espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido. Então a primeira revelação de Deus foi no advento de Moisés, lá. Moisés, ele vinha fazer parte do povo hebreu. O povo hebreu naquela época era um povo que tinha a concepção de um Deus único. Porque a maioria dos povos daquela época acreditava em vários deuses. Então o povo que tinha a ideia de um Deus único, que já estava preparado para receber a primeira revelação, é o povo hebreu. E Moisés recebeu essa missão de revelar a Deus. O povo hebreu foi um instrumento de que se serviu Deus para revelar por Moisés e os profetas. Os mandamentos de Deus contêm o germe da mais ampla moral cristã. Então nós vamos entender que quando ocorreu o fenômeno de escrita direta, um efeito de uma materialização, Moisés subiu o Monte Sinai em estado de êxtase de oração, ele vê gravar na pedra, na frente dele, os 10 mandamentos. O espírito superior, Javé era o espírito responsável pelo povo hebreu. Foi interpretado por Moisés como sendo o próprio Deus. E Javé veio trazer os 10 mandamentos num fenômeno de escrita direta nas pedras. E olha que coisa impressionante. Essas 10 leis, as leis divinas, que foram escritas lá por esse fenômeno com Moisés, elas são atuais, únicas e verdadeiras até hoje. Pouco mais de 4.000 anos. Jesus ele veio botar em prática, nós vamos ver isso. Então, o espírito israelita vem dizer: os comentários da Bíblia restringiram o sentido. Por quê? Praticada em toda a sua pureza, não teriam então compreendido. A moral de Moisés que ele ensinou era apropriada ao estado de adiantamento que se encontravam. Esse povo semi-selvagem, que ao aperfeiçoamento da alma não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo, senão como eles entenderam. O que o espírito israelita está dizendo? Moisés trouxe os 10 mandamentos. O povo hebreu que tinha saído naquele momento da escravidão, o povo hebreu, eles não tinham uma estrutura social, política, não existia, eles eram muito embrutecidos. Eles não tinham condições intelectuais, morais, para botar em prática a íntegra os 10 mandamentos. Aí eu fico pensando, nós hoje, que nos dizemos civilizados, nós conseguimos botar os 10 mandamentos em prática? Com toda a tecnologia, com todo o conhecimento que temos, nós conseguimos botar os 10 mandamentos em prática? Se temos dificuldade hoje, com todo o potencial que nós temos, imagina 4.000 anos atrás. Então,
os 10 mandamentos, a ideia ficou embotada porque Moisés ele precisou instituir as leis civis para dar um freio na brutalidade, na barbárie daquele povo. Então, 2000 anos depois do advento de Moisés, da primeira revelação, o próprio Cristo, o governador planetário, ele se fez presente na Terra, ele encarnou para lembrar ao povo os 10 mandamentos e botar em prática. E o Espírito israelita diz assim: o Cristo foi o iniciador da mais pura e mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Então o Espírito israelita está dizendo que a maior doutrina evangélica é do Cristo, que ele veio trazer para nós um instrumento de renovação do mundo e aproximar os homens uns dos outros, através do amor. Jesus foi o primeiro que falou do amor, porque até o advento da segunda revelação do Cristo, o povo temia a Deus. Deus ele deu ordens, ele punia, castigava. Mas Jesus veio trazer o amor, Jesus veio dizer: Pai nosso que estás nos céus. Jesus veio tirar a imagem de um Deus cruel que castigava para um Pai amoroso. Que existe uma vida espiritual, que aquele que é resignado, que ama, que perdoa, ao deixar o mundo material, vai viver a sua plenitude no mundo espiritual. É a grande revelação do Cristo, que vai renovar. A função da segunda revelação é renovar as ideias e renovar o mundo. Mas o Espírito israelita continua falando que a moral do Cristo é uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-la morada dos espíritos superiores. Então o Espírito israelita está dizendo que a terra, quando o povo, quando a humanidade terrestre conseguir entender e botar em prática o Evangelho do Cristo, deixará de ser um planeta de expiação e prova, onde a dor, o sofrimento é instrumento de progresso, e aonde o amor vai começar a ser praticado, e a vibração do planeta vai ficar mais sutil, e espíritos superiores vão ter condições vibratórias de encarnar ou reencarnar para alavancar o progresso da Terra, da humanidade, para o mundo de regeneração. E o Espírito israelita continua. É a lei de progresso que aqui está na natureza. Então, uma das leis naturais é a lei de progresso. Nós podemos ficar um pouco estacionados, não querer evoluir, teimosos que somos. Santo Agostinho diz que somos espíritos recalcitrantes, rebeldes. Nós precisamos deixar de ser cabeça dura, estudar, compreender, colocar o Evangelho em prática, nos deixar levar pela corrente do progresso. O progresso é como se fosse um rio caudaloso, que as águas têm a sua fluidez, que passam em direção ao mar, o mar da vida plena espiritual. Só que a gente fica lutando contra a correnteza da vida, do progresso, sofrendo. Vamos evoluir, vamos nos livrar dos atavismos, dos hábitos equivocados, das nossas imperfeições morais, e evoluirmos, deixar que Jesus nos conduza, pensar com Jesus, diz Dr. Bezerra de Menezes. E o Espírito israelita diz: são chegados os tempos em que hão de desenvolver as ideias, para que se realizem o progresso, que estão nos desígnios de Deus. Então, quando ocorreu o advento do Espiritismo, no lançamento do Livro dos Espíritos em 1857, foi a terceira revelação. O Consolador prometido, o Espírito de verdade, veio agora
falar claramente, tirar todas as dúvidas, tudo que Jesus falou em forma figurada, de parábolas, que toda a que a humanidade corrompeu, o Espiritismo veio falar claramente. Porque nós agora com a ciência já estamos preparados, já temos condições de compreender, estudando as verdades do mundo espiritual. São chegados os tempos, diz o Espírito. E ele continua dizendo, têm elas, as verdades espíritas, de seguir a mesma rota que percorreu as ideias de liberdade. Então, quando o Espírito Jairito escreveu isso aqui, me lembrei de Jesus. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a doutrina espírita, o livro dos Espíritos, os 5 livros da codificação são as verdades que libertam. Nós estamos frequentando a casa espírita, nós estamos fazendo as nossas leituras, mas será que esses conhecimentos, essas verdades estão sendo interiorizadas? Nós estamos refletindo, o que estamos estudando na casa espírita estão nos transformando, estão nos libertando? Ou a gente só escuta, toma passe, toma água fluidificada e não reflexiona? Porque se eu estou lendo e eu não estou me libertando, algo em mim não está bem. Porque a doutrina espírita ela é libertadora. Se a minha vida não está melhorando, eu continuo em sofrimento, eu continuo passando pelas dores, ainda com revolta, o problema não é a casa espírita, o problema não é o presidente da casa espírita, o problema não é a doutrina espírita, o problema é como eu estou compreendendo e vendo a doutrina espírita, o Evangelho. E o Espírito Jairita diz, não se acredite que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não! Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Gente, olha, isso aqui foi escrito há 160 anos atrás. Essa transformação, o Espírito Jairita está dizendo que a nova era, a função de libertação da doutrina espírita, ela não vai ocorrer sem lutas, sem abalos, sem discussões. Não é isso que está acontecendo com a gente hoje? O homem, o ser humano, a humanidade terrestre, orgulhosa, egoísta, chegou a um estágio tão absurdo de desrespeito ao ser humano, desrespeito à vida, ao planeta, que precisou aparecer uma pandemia para abalar, para alavancar, para trazer discussões. Luta, uma luta interna. Todos nós fomos convidados por Deus à reflexão. Todo mundo, nós estávamos muito ocupados com trabalhos externos, trabalhar, porque tem que ganhar dinheiro, a vida é cara. A gente não tem tempo, eu não tenho tempo de ler, eu não tenho tempo de meditar, eu não tenho tempo de fazer caridade, eu não tenho tempo de ir lá fazer visita fraterna, eu não tenho tempo de ajudar o meu vizinho, o meu filho, o meu irmão, o meu marido. Aí a espiritualidade pega, permite que ocorra uma doença letal, que fez com que todo mundo se abalasse. Todo mundo, agora nós estamos obrigados a olhar para dentro de nós mesmos, de procurar a saída. Tem uma saída. Deus é soberanamente bom, justo e misericordioso. Ele não iria colocar a humanidade numa armadilha, numa cilada para se autodestruir. Não. Não vamos ver, não vamos encarar a pandemia e o isolamento social como um castigo de Deus. Não. É um momento de dor. Sim, estamos passando por dor. Mas como o Espírito Israelita falou, o abalo para que a gente possa discutir, interagir, a ciência, os cientistas, os governantes têm que repensar, reestruturar a sociedade. É o que estamos fazendo. E para isso,
a gente precisa seguir e conhecer Jesus, pensar Jesus. Já estava na mensagem de Dr. Bezerra. E o espírita israelita encerra a sua mensagem dizendo: Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o espiritismo a concluirá. Então a conclusão, a revolução, a renovação da humanidade para a regeneração está na luta que eu tenho que fazer contra o homem velho que está em mim, e cada um fazendo a sua reforma íntima, se regenerando, vamos alavancar o progresso do planeta. Essa é a mensagem do Espírito de verdade. Desculpa, o Espírito israelita, a primeira mensagem do capítulo 1 do Evangelho. Segunda mensagem é de Fenelon. Vamos ver o que Fenelon nos diz? Deus permite que o homem visse a verdade varar as trevas. Então nós, a humanidade terrestre, estava mergulhada nas trevas da ignorância na época do Cristo. E a luz se fez na humanidade com as verdades evangélicas do Cristo. Semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. Olha que interessante o que Fenelon está dizendo. No Antigo Testamento, Moisés instituiu as leis civis. Então eram muito duras. Mas de tempos em tempos, os profetas que eram médiuns, através das suas percepções, eles trouxeram profecias, que para a doutrina espírita, profecia tem um sentido de alguém que consegue perceber uma verdade na vida espiritual e nos revela uma verdade da vida verdadeira espiritual. Então os profetas foram os grandes médiuns do Antigo Testamento que nos revelaram, à época, as verdades. E no advento do Espiritismo, esses espíritos, as vozes do céu, através dos médiuns, que o Espírito de Jesus, de Deus, o Espírito Santo, Jesus falou isso, queria se derramar sobre a terra. A mediunidade eclodiu em todos os lugares e os espíritos vieram nos advertir, trazer as verdades, chamar a nossa atenção. O espiritismo é de ordem divina. Deus permitiu que os espíritos falassem, nos trouxessem a verdade. O reino do Cristo, passado que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Uma frase de lamento de Fenelon. Há 18 séculos passados, tanto sangue, tanto sofrimento, e o reino de Jesus ainda, da felicidade que ele prometeu, ainda não chegou. Porque somos teimosos. Cristãos, Fenelon chama a nossa atenção. Cristãos, voltai para o Mestre, o que vos quer salvar. Então Jesus veio nos salvar. Salvar de quê? Salvar do outro? Do mal? Da doença? Da pandemia? Jesus veio nos salvar do orgulho, do egoísmo, do mal que cultivamos de nós mesmos. Jesus veio nos salvar de nós mesmos. Porque o grande inimigo nosso somos nós mesmos. Tudo é fácil àquele que crê e ama. Olha que frase. Tinha que botar numa camisa. Tudo é fácil para aquele que crê e ama. Então, quanto mais eu estudo o Evangelho, quanto mais eu estudo a doutrina espírita, quanto mais eu me intero, reflexiono, compreendo a filosofia espírita, mais eu creio, eu consigo me libertar da ignorância e ver a vida como ela verdadeiramente é, com clareza. Essa visão clara, Jesus falou que aqueles que têm olhos de ver, que vejam. Eu tenho que desejar, a minha vontade, eu quero, Senhor, aprender. Me ajude a compreender a doutrina espírita. Quando eu consigo entender as leis morais, quando eu consigo fazer a minha transformação, mudar de atitude para o melhor, para o bem, pensar o bem, pensar Jesus, eu consigo, com isso, amar a mim mesmo e ao próximo, e a vida fica mais fácil.
que Jesus falou que aquele que aceita o seu evangelho, a sua vida será mais suave e será mais leve. O jugo será suave e a vida será mais leve. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem. Preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Fênelon fala de uma passagem do Evangelho onde algumas jovens deveriam estar preparadas com uma lamparina, prontas para o dia do casamento, e que o esposo chegaria. Mas elas estavam distraídas. Isso é uma figura de linguagem, uma parábola. E, sem elas se preocuparem, algumas foram dormir, a lamparina apagou. Só uma estava vigilante, atenta, com a sua lamparina acesa. Quando o esposo chegou, só ela casou-se. As outras não se casaram. Então, é uma alegoria para dizer, nós não sabemos a hora que seremos chamados por Deus para voltar para a vida no plano espiritual. E devemos estar preparados, vigilantes, com os nossos pensamentos, corações limpos de impurezas morais, para que a gente possa chegar no plano espiritual com sabedoria, com tranquilidade, com realmente paz no coração e vivermos a plenitude que Jesus nos orientou. E Fênelon continua dizendo, a revolução que se apresta, que está chegando, que é necessária, que é importante, que tem pressa, a revolução que se apresta é antes moral do que material. Então, há 160 anos atrás, Fênelon estava dizendo que essa revolução é moral. E é impressionante como que até hoje, 160 anos depois, com todo o conhecimento, com toda a tecnologia, muitos de nós ainda está esperando a revolução, o arrebatamento, a vinda de Jesus externa. Que os céus vão se abrir, que Jesus vai chegar, vai tirar os homens mal da terra, vai tirar a doença, que Jesus vai nos dar um hotel 5 estrelas na beira da praia com uma rede. Não será externa essa revolução, meus irmãos. A revolução que Jesus quer, a revolução que a doutrina espírita, que Jesus, que o cristianismo, as verdades cristãs, e vão estimular e tem pressa, é aqui. É moral, é interna, nos nossos corações. E Fênelon continua dizendo, os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé, para que todos os obreiros esclarecidos e ardorosos façais ouvir a voz humilde. Então os espíritos vieram trazer com a doutrina espírita, com as verdades, eles vieram nos esclarecer, vieram falar aos obreiros esclarecidos e ardorosos. Quem são esses obreiros esclarecidos e ardorosos? Eu não me sinto ainda um obreiro esclarecido e ardoroso. Será que eu sou ardoroso mesmo? Será que eu tenho total confiança? Será que no trânsito, quando um aborrecimento abate a minha porta, uma contrariedade em família, uma doença, quando a gente tem uma dor de cabeça, uma enfermidade que aparece, eu estou sereno, uma fé robusta, tranquilo, ardoroso em Deus? Ou eu ainda recalcitro, eu ainda fico magoado com o vizinho, eu ainda no trânsito perco a paciência, tenho vontade de falar palavras grandes para os meus colegas de trânsito? Então a doutrina espírita e o cristianismo é para fazer com que nos tornemos obreiros esclarecidos e ardorosos. Trabalhar no bem. Não dá tempo mais, gente, para ficarmos acomodados, fazendo de nossas vidas uma rotina que carregamos há milênios, de viver a vida material do jeito que a gente imagina, chegar no domingo, chegar no dia da reunião pública na casa espírita, eu tomo um banho, boto a minha camisa mais bonitinha, vou lá, assisto a palestra, tomo um pasto, já estou bem com Deus, vou voltar para a minha rotina. Não, meus irmãos. Não dá mais tempo. Temos que nos transformar em obreiros.
trabalhar no bem, a reforma íntima. Lembra do que o espírito israelita falou? Da luta que devemos ter, dos abalos? Esses abalos são necessários. Então vamos fazer com que a nossa fé seja realmente robusta. A cada um a sua missão e a cada um o seu trabalho. Nós reencarnamos, meus irmãos, com missões, com trabalhos. A gente fala missão, imagina Chico Xavier, um grande missionário. Aí eu não tenho missão. Temos uma missão pequena, mas temos. Nós temos as nossas missões com os nossos familiares, entes queridos. Todos nós recebemos da providência divina, de Deus, oportunidade de crescimento. Então, Fenelon termina sua mensagem dizendo: apóstolos da paz, que não de uma guerra moderna de São Bernardo, olhai e marchai para frente. A lei do mundo é a lei do progresso. Fenelon chama a nossa atenção no final da sua mensagem para olhar e marchar para frente, visando a vida futura, visando o bem, como os obreiros esclarecidos e ardorosos. É o final da mensagem de Fenelon. Nós vamos agora passar para a mensagem de Erasto. Erasto fala sobre Santo Agostinho. Para aqueles que não sabem, Santo Agostinho, ele nasceu numa cidade na África, bem perto lá no norte da Itália. E ele era um rapaz que vivia o mundo material, materialista. Ele era ateu, não acreditava em Deus. E ele passou por uma experiência muito dolorosa na sua vida, que foi o grande despertar para o Cristo, o Evangelho. E ele se transformou num dos maiores, praticamente o pai da Igreja Católica, né? Depois do seu desencarne, no advento, 1500 anos depois, no advento do Espiritismo, um dos espíritos que compôs, fez parte da falange dos espíritos de verdade, que veio pregar, levar o Espiritismo para todos os corações, foi esse espírito, Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele escreve na introdução do Livro dos Espíritos algumas respostas no decorrer das questões do Livro dos Espíritos são respondidas por Santo Agostinho. A conclusão do Livro dos Espíritos, algumas partes foram escritas por Santo Agostinho. O Evangelho segundo o Espiritismo tem várias mensagens de Santo Agostinho. Santo Agostinho é o grande divulgador da doutrina espírita. E Erasto vem falar dele nessa mensagem. Santo Agostinho é o maior vulgarizador do Espiritismo. A razão disto encontramos-la na vida desse grande filósofo cristão. Como vários outros, foi arrancado do paganismo pelo fulgor da verdade. O fulgor da verdade, a verdade libertou Santo Agostinho do materialismo. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma uma singela vibração que o fez voltar a si e compreendeu que a felicidade estava alhures e não nos prazeres do mundo. Quando finalmente, no seu caminho de Damasco, exclamou: meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. Então, no momento de grande dor de Santo Agostinho, ele creu em Jesus, ele creu em Deus e ele exclamou: meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. Ele assumiu naquele momento ser cristão e se esforçou para botar em prática. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Então nós vamos encontrar Santo Agostinho como esse exemplo daquele que, quando tomou conhecimento do Evangelho, que quando a dor veio bater a sua porta, ele realmente se entregou totalmente nas mãos do Cristo e venceu a si mesmo. Ele realmente, tanto é que em pouco tempo como cristão, pregando o Evangelho, ele foi escolhido, nomeado bispo, o pai da igreja. Então, essas são as 3 mensagens que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, a nova era. A nova era que está despontando. A escuridão da ignorância humana, a noite da ignorância humana não existe mais.
Já conseguimos ver o alvorecer dessa nova era. O que estamos passando nessa pandemia já são os primeiros raios do sol da nova era surgindo no horizonte. Temos que olhar para frente, como diz Fenelon, olhar para essa nossa nova era e desejar mudar, nos renovarmos. É preciso fazer a renovação. Vamos aproveitar o momento que estamos passando de dor, não para reclamar ou murmurar ou nos revoltarmos, mas para fomentar, dialogar conosco mesmo e nos renovar. Joana de Ângeles, ela fala sobre a renovação no livro As Leis Morais. E ela fala de uma maneira muito poética, muito bonita para nós. E eu vim trazer para hoje, encerrando esse nosso estudo, a ideia de Joana de Ângeles com relação à renovação. E ela começa dizendo assim: a poda propicia a renovação da planta. Então uma árvore, uma fruteira, que está já com bastante idade, cheio de galhos velhos, secos, a gente vai lá, o que o agricultor faz? Poda, tira aquele excesso de galhos que não produzem mais na época certa. E a planta retoma forças e ela vai dar novos brotos e frutificar. Então, a renovação é essa poda. Nós estamos vivendo essa transição planetária, esse momento de pandemia, é uma poda nos galhos secos das imperfeições morais que temos, que essa pandemia está fazendo que a gente arranque, vamos tirar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, todos esses galhos secos do orgulho, da vaidade, do egoísmo. A drenagem faculta a modificação do campo. Então, se você tem um terreno, quem é agricultor, e é muito pantanoso, muito úmido, aquela água podre, você faz uma vala no meio do terreno que vai drenar, escoar aquela água que está estagnada, o solo fica fértil. A decantação aprimora as qualidades do líquido. A modificação dos hábitos viciosos fomenta o entusiasmo que liberta do comodismo pernicioso das atividades perturbadoras. Então nós temos muitos hábitos viciosos que carregamos há milênios. E a gente precisa modificar esses hábitos. Eu não quero ser mais orgulhoso, eu não quero mais ser ciumento, eu não quero mais ser rancoroso, eu não quero mais ser preguiçoso. Eu quero mudar, Senhor, me ajuda. E isso vai fazer com que eu me torne um outro homem. É imperioso o esforço para a renovação. Lembra o que o espírito israelita falou? Da luta, do abalo? É esse esforço dessa luta de renovação interna que temos que fazer. A renovar ideias, a urir no manancial inesgotável do Evangelho. O Evangelho é um manancial inesgotável. Imagina que estamos andando, peregrinando num deserto, com sede, quase à morte. Encontramos um oásis, um manancial de água pura, onde ali jorra água fresquinha. O Evangelho é essa fonte de água cristalina que a todo momento que consultarmos, temos que ter o Evangelho na cabeceira da nossa cama, no nosso quarto, ler diariamente, fazer o culto do Evangelho. O Evangelho é esse manancial de verdades que vai nos dar força e direção para vencermos a nós mesmos e conquistarmos uma vida plena. Renovar as palestras. Olha que interessante. Mediante o exercício salutar do pensamento comedido e nobre. Lembra a página que eu li? Pensar o bem, pensar com Jesus? Joana de Ângeles diz que precisamos renovar nossas palestras. Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Eu tenho que vigiar os meus sentimentos. Que eu possa ter sentimentos nobres, para que as minhas palavras, o meu falar, as minhas palestras, o meu conversar, sejam edificantes, que eu possa levar novos caminhos para os meus irmãos, renovar atividades, colocar o sal da alegria e a gota do amor. Então que as minhas mãos possam estar encharcadas de amor. Tudo que eu faça possa levar amor para as pessoas.
que eu possa realizar as minhas ações com amor. Renovar objetivos. Quais são os meus objetivos? Vamos refletir. As minhas metas. O que eu desejo para mim e para o próximo? O que eu quero para mim e para a minha vida? Renovar objetivos através do estudo contínuo das metas e dos meios. O que eu quero para a minha vida? É bom para mim? É bom para o meu próximo? Vai levar alegria e felicidade para todos que estão comigo, para os meus familiares, para os meus amigos? Se eu tenho uma meta na minha vida, eu quero algo para mim, que vou fazer um familiar sofrer, vou fazer um amigo sofrer, não é bom. Só é bom, nobre e justo aquilo que vai levar alegria para todos. Renovação, renovar objetivos para levar o bem para mim e para o próximo. Renovar é o progresso fecundo de produzir. Renovação interior, poda moral. Desse modo exige disciplina e sacrifício. Poda moral. Lembra que eu comecei dizendo dos galhos secos, do orgulho, do ciúme, das imperfeições? Nós somos uma imagem figurada, aquela árvore já ressequida, cheia de galhos que precisam ser podados. É preciso, com muita luta e disciplina, vencer. Puxa, Senhor, eu sou tão ciumento, me ajuda. Eu não quero ser mais. Eu estou podando o ciúme na minha vida, eu estou cortando o ciúme da minha vida. Mas eu ainda tenho, eu vou vencer, eu vou persistir com disciplina e eu vou conseguir deixar de ser ciumento, de ser avarento, de ser preguiçoso. Perante o sofrimento que parece destruir-te, renova-te pela oração e confia mais. Joana de Ângeles encerra a sua mensagem nos dizendo: perante o sofrimento, as dificuldades, o que estamos passando, a pandemia, o isolamento social, esses momentos de ansiedade e de angústia, para vencer, precisamos orar e confiar. Vamos elevar nossos pensamentos em prece, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, com muita confiança, com o entendimento de que Deus, Ele é Pai. Deus é soberanamente bom, justo e misericordioso. Tudo o que acontece na nossa vida é para o nosso bem, é para a nossa felicidade. Então, meus irmãos, que esse estudo de hoje, do capítulo 1 do Evangelho, da nova era, das mensagens desses benfeitores, que tanto nos alegra o coração, nos dá força, coragem para vencermos o homem velho. Joana de Ângeles diz que com oração, confiança, disciplina na transformação interna, eu vou me renovar e eu vou fazer da minha vida uma nova vida e levar uma era, viver na era de felicidade. Está aí, já está acontecendo. A renovação, a regeneração já existe. Que Deus possa nos ajudar nesse momento. Não é um momento de castigo nem de punição. É um momento de renovação. Deus está conosco em todos os momentos. Obrigado pela atenção. Que Deus esteja iluminando a cada um aqui. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, Pai de divina bondade. Gratidão, Senhor, aos amigos. Gratidão a Kardec. Gratidão aos espíritos Fênelon, espírito israelita, Joana de Ângeles, Erasto, Emmanuel, todos esses espíritos, irmãos mais velhos, espíritos superiores, que estão aí, trazendo a verdade. Mas, Senhor, nos dê força, Senhor, coragem para fazermos a nossa transformação. Que a luta interna, que a gente tenha músculos, vivacidade, músculos morais, que o Evangelho possa nos dar ânimo para vencermos a nós mesmos, que a alegria seja uma constante em nossas vidas. Abençoai a cada um de nós que estamos aqui estudando. Permita, Jesus, que essas energias de amor, de alegria, de paz possam chegar em todos os lares, em todos os hospitais, em todos os leitos onde tem alguém em dor, em sofrimento. Fortaleça e ilumina todos os obreiros esclarecidos e ardorosos. E, Senhor, que possamos nós outros, o mais rápido possível, nos transformarmos em obreiros esclarecidos e ardorosos.
gratidão, muita paz. Que Jesus, que Antônio de Pádua, o nosso glorioso Santo Antônio, derrame sobre cada um aqui presente todo o seu amor, toda a sua paz. Gratidão, assim seja.